Aleluia. Glória a Deus, amém? Quantos estão numa expectativa do Espírito falar com você de maneira profunda? Só que eu vou precisar do máximo de concentração e preciso que você agora possa anotar no seu celular, no tablet, não sei, ou no caderno, essas informações que são muito, muito importantes. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa mais importante na nossa vida, a pessoa mais importante para o nosso crescimento em Deus. O próprio Jesus disse que quando ele fosse levado para perto do Pai, amém, essa pessoa estaria sempre conosco, que é o Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 2. Falar do Espírito Santo para mim é um privilégio. Por quê? Eu já contei a minha experiência com ele. E eu tenho convicção absoluta de que o que me move até hoje, até esses dias, tem sido esse sopro do Espírito. E a partir de hoje eu quero que você comece a compreender que é necessário que o Espírito Santo comece a conduzir a sua vida, a fim de que você viva o sobrenatural. Porque muitas vezes algumas pessoas desistem da caminhada cristã. Por que elas param? Porque falta o Espírito Santo na vida delas. Quando nós temos intimidade com o Espírito de Deus, tudo fica mais fácil. Isso não quer dizer que não haverão lutas, tribulações, perseguições, dúvidas, acusações. Mas quando você tem o Espírito de Deus, quando Ele habita em você, quando Ele se move em você, é diferente. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Quando Jesus, em suas últimas palavras, disse aos discípulos: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, orando, buscando a minha presença, até que do alto vocês sejam revestidos de dínamos, de poder. Essa palavra poder no original significa dínamos, ou é daí que vem a palavra dinamite, explosão. Eu e você precisamos a cada dia nos preenchermos desse poder do Espírito, e só procede do Espírito. Quando esse dínamos vem, quando esse poder desce sobre nós, toda a atmosfera muda. O sopro de Deus veio naquele ambiente. Olha só, de repente veio do céu um som. Então o Espírito começa a se mover como um som. Mas não era um som qualquer. Era como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Que coisa interessante. Eu gosto dessa linguagem bíblica. Foi como um som, mas não era um som qualquer. Era como o som de um vento muito forte. Nada pode parar um vento muito forte. Nós sabemos o que acontece quando há tempestades, que os ventos aceleram, nada fica no lugar. É lógico que aquele tipo de vento ali era um vento que mostraria o poder e a ação do Espírito, pois o vento sopra aonde ele quer, não se sabe de onde vem nem para onde vai. A própria Escritura diz isso. Mas é interessante, porque logo em seguida também diz que sobre eles, no verso 3, apareceram línguas de fogo. Não é uma língua humana, é aquelas lingotes de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então essas línguas, essas chamas, essas flamas de fogo foram se separando e foi visível, pousou sobre cada um daqueles irmãos. E no verso 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressasse. Todos foram cheios. Mas é interessante porque também aqui é uma linguagem. É fogo, foi visto como que fogo. E para que serve o fogo, gente?
para tantas coisas, né? Tantas coisas. Mas nesse ponto aqui, eu acho extraordinário como Deus se manifestou nesse processo, né, dessa epifania celestial. Pois o fogo estava vindo para purificar. E não apenas para purificar, mas também para queimar tudo aquilo que não procedia mais de Deus. Que a partir daquele momento em que aqueles homens foram cheios do Espírito e sobre eles repousaram essas línguas como que de fogo, essa presença majestosa começa a mudar o interior daqueles irmãos. Mas também eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. Tanto foram vistos e ouvidos línguas nativas de vários países daquele tempo, como também mais à frente, o apóstolo Paulo nos ensina que esse processo do falar em línguas estranhas, ou línguas ininteligíveis, é um processo também do Espírito. E o apóstolo nos ensina, e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, que é um tipo de língua que quem está do teu lado não vai entender, mas o teu espírito. Ainda agora eu estava ali, falando em línguas, e Deus falando para mim algo muito particular e pessoal. Eu e você fomos chamados por Deus para esse mover do Espírito Santo. Bom, mas a gente precisa entender algumas coisas extraordinárias sobre isso. E é por isso que vocês vão anotar muitas coisas e depois revejam essa palavra. Os crentes que estavam reunidos ali naquele dia de Pentecostes, eles tinham um objetivo. O objetivo era buscar a presença de Deus. O objetivo era serem cheios do Espírito Santo. O objetivo era permitir que a presença de Deus pudesse ser derramada sobre eles de tal forma que eles fossem capacitados para realizar a obra na qual Jesus disse que eles iriam realizar. E na nossa geração não é diferente. Nós precisamos dessa capacitação do Espírito Santo. Nós precisamos buscar mais de Deus para que esse derramar alcance a nossa geração. Hebreus capítulo 12, verso 26 diz assim: que nos últimos dias, a voz dele naquela ocasião abalou a terra, mas agora promete uma vez mais: abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Isso está muito linkado ao capítulo de Joel 2 que a gente vai ver já já. Mas antes eu quero que você entenda que o escritor de Hebreus está afirmando que nos últimos dias, agora levante sua mão e diga: eu sou a geração dos últimos dias, e essa promessa me diz respeito. Beleza? Então nós somos a geração dos últimos dias. Eu não acredito, eu não estou aqui dando data, pelo amor de Deus, mas eu não acredito que nós teremos mais uma geração de 40 anos. Eu não quero precisar datas, mas pelo que nós estamos observando, daqui a 6, 7, 8 anos, essa terra já está um caos, vai estar pior ainda. Tudo será abalado. A terra vai ser abalada. Mas ele também fala que o céu, tamanha será a ação e o mover. Agora, abra sua Bíblia comigo em Joel capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, e tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Como é que pode alguém, aproximadamente, vamos colocar aí 800, 700 anos, antes de Jesus vir, ou quase 3.000 anos até nós, alguém falar algo dessa natureza? O que ele está vaticinando ou declarando é para os últimos dias. Tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo.
Uau! Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu quero que você vá comigo para o verso 12. Nós precisamos do derramado do Espírito, fato. Eu já quero que você tenha isso em mente, não perca nunca mais o que eu vou te dizer agora. É impossível nós ganharmos essa geração, é impossível sem um grande mover do Espírito Santo. Não tem como. É necessário um grande mover do Espírito. É necessário que o Espírito Santo venha sobre nós. E a gente vai falar já, como a chuva serôide e temporã, vocês vão entender. É necessário que a gente possa se humilhar diante de Deus, rasgar o nosso coração, para que essa presença gloriosa e majestosa do Senhor, através do Espírito, seja derramada nas nossas vidas. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes, porque havia um costume judaico de quando alguém estava na miséria, alguma situação de provação, uma morte, alguma coisa, eles rasgavam a veste, jogavam cinzas na cabeça, os homens raspavam a cabeça e ficavam ali naquele monturo de cinza com vestes rasgadas, para que todos vissem que aquela pessoa estava num processo de humilhação. Mas muitos, com o tempo, fizeram dessa prática apenas um ritual. E ele está dizendo aqui que agora não é tempo de rasgar as vestes apenas, mas acima de tudo, rasgar o coração. Aí ele diz: voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso, compassivo, tardio em ira-se, cheio de amor e leal. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção, uma oferta de cereal, oferta derramada para o Senhor, seu Deus. Aí ele diz de novo: toquem a trombeta em Sião, consagrem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, que o noivo sai do seu quarto e a noiva do seu aposento. Isso aqui fala da igreja já. Isso aqui já fala do Senhor. Isso já fala do nosso posicionamento em sair da nossa comodidade e buscar a face do nosso Deus. Buscar a sua presença santa e majestosa. Dá um pulinho para o verso 18. Então o Senhor mostrou zelo pela sua terra e teve piedade do seu povo. A partir do momento que nós nos humilhamos e buscamos a presença de Deus e nos santificamos, é fato sim, de que Deus terá misericórdia. Ele é tão bom que ele diz em seguida: o Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, que simboliza alimento, vinho novo e azeite, cura e alegria. Ele vai destilando aqui, ele vai derramando várias e várias promessas e várias situações. E lá no verso 28, eu não vou ler tudo porque é muita coisa, mas se você quiser ler esse capítulo 2 de Joel, devagar, com calma. Ele diz assim: depois disso, depois desse processo de humilhação, depois desse processo de reconhecimento de quem eu sou, do amor que tenho por vocês, né, de derramar tudo que eu disse que ia derramar, depois disso, aí sim, eu derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E agora eu quero estimular vocês, mais do que nunca. Eu sei que alguns aqui já estão estimulados, outros nem tanto, a buscar, a estudar a vida daqueles homens que marcaram suas gerações. Alguns estão marcando hoje, mas acima de tudo, homens
que levaram a sua geração ao arrependimento. Não apenas ao sentimentalismo, mas a um arrependimento genuíno, a um quebrantamento genuíno. Ele diz que até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. Haverá um derramar tão poderoso do Espírito que nós estamos vendo hoje, esse agir das trevas nas nações, porque a maioria de vocês aí com certeza navegam diariamente na internet e tem visto coisas tão absurdas, coisas tão hediondas. Nós temos visto o quanto as nações estão se levantando com ira, nações ímpias. Só que Deus também é poderoso e é extraordinário. Deus é bom e Ele é um Deus misericordioso. Nós não vamos ler, mas lá em Malaquias capítulo 4, que tem muita coisa a ser falada, diz que haverá um dia, haverá um tempo, em que os soberbos, os que cometem impiedade, serão como nada, pois o Espírito será derramado de uma forma tão grande, que esse dia será como uma fornalha. Irmãos, eu não tenho dúvida de que isso está começando, eu não tenho dúvida. Mas nós precisamos não estar cochilando, dormindo, mas buscando a presença dEle, para que esse derramar se intensifique mais. Porque a vontade de Deus é derramar o Espírito dEle sobre toda a carne. Mas isso tem um preço a ser pago. Isso tem um preço a ser pago. Essas profecias que foram deixadas, e lá em Jeremias capítulo 13, aí essa a gente vai ler, no verso 16: deem glória ao Senhor, o seu Deus, antes que Ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas Ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, Ele a transformará em densas trevas. Esse tempo de trevas já está chegando, se não já chegou. A Bíblia diz que também isso é um dia de acerto de contas. Isaías 62, esse também a gente vai ler. Isaías 62, olhe, a escuridão cobre a terra, e densas trevas envolvem os povos. Levante sua mão direita. Mas sobre você raia o Senhor, e a glória dele se vê sobre você. Eu vou colocar sobre vocês uma responsabilidade, que foi colocada também sobre os meus ombros quando eu era jovem. Nós precisamos nos levantar, e precisamos urgentemente buscar a face de Deus. Porque se Ele diz que sobre essa terra, sobre os ímpios, sobre aqueles que não têm o Senhor, está vindo o juízo, escuta o que eu vou dizer para você: sobre nós há uma luz. Amém? Sobre nós há uma luz. Esse dia do acerto de conta do Senhor já está vindo. Nós estamos vendo a economia ruindo, a falência econômica das nações. Porque tem gente que vai ser pega aí em desespero, porque alguns acham que o dinheiro é o seu Deus. Mas nós precisamos, mais do que nunca, de buscar a face do Senhor. O evangelho que se ministra hoje é um evangelho pífio
medíocre, praticamente só mostrando coisas positivas demais, bênção de todas as formas, e não se fala do que a Bíblia diz que vai acontecer nos últimos dias. Sabe por quê? Porque as pessoas querem viver uma vida fake, de mentira, e elas serão pegas de surpresa. Esse dia da fornalha, declarado pelo profeta Malaquias, já está em evidência. O fogo já está aceso. Ele só vai aumentar. Nós precisamos de preparo, e não é humano, que homem nenhum pode fazer isso. Quando o apóstolo Pedro aqui recebe essa visitação de Deus, se nós continuássemos nessa leitura, lá na frente, Pedro, cheio do Espírito, prega para 3.000 pessoas, ou muito mais de 3.000, e elas convertem mais de 3.000. Antes ele não conseguia converter uma alma, mas agora, com a presença do Espírito, o ambiente muda. O ambiente no qual nós estamos inseridos hoje é um ambiente muito complicado, porque, infelizmente, o espírito imundo com o qual nós temos que lidar, ele tem adentrado no corpo de Cristo para trazer uma similaridade com coisas bíblicas. É impressionante. Nós vemos uma geração que quer Jesus, mas quer Jesus do seu jeito, quer Jesus da sua forma e da sua maneira, mas não é assim. Essa fornalha, ela atinge todo mundo. Volta para Malaquias 4:2. Mas para vocês que temem o meu nome, e aí está o segredo. Olha para o seu irmão e diga assim: agora a palavra vai começar. Foi só a introdução, tá? Foi só a introdução. Mas para vocês que temem o meu nome, esse é o segredo. Temer ao Senhor. Quando você teme a Deus, você não faz nenhuma bobagem. O diabo pode até incitar o teu coração, mas você não faz nenhuma bobagem. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é um coração que teme ao Senhor. Sabe, no momento mais escuro da história da humanidade, e esse momento está chegando, haverá medo para todos os lados. Escuta o que eu estou dizendo para você. O mundo já está sendo tomado por uma escuridão. O diabo está projetando algo terrível para a humanidade, já tem muito tempo. O mundo enlouquecido, radicais muçulmanos aprontando aí para todos os lados, ateus e agnósticos declarando que Deus não existe, a pornografia, a imoralidade sexual avançando em um nível assustador, onde as nossas crianças, eu digo porque eu trato isso quase que semanalmente, estão sendo ultrajadas, tocadas por Satanás. Nós passamos há poucos dias atrás uma estatística tirada aqui, de estudos no mundo inteiro, onde mais de 6 bilhões de fetos foram jogados no lixo. 6 bilhões. O mundo está caminhando, acho que é para 8, 9 bilhões de almas, se não me engano. E ao longo de, se eu não me engano, desde a Segunda Guerra até agora, mais de 6 bilhões de fetos.
a terra já está mergulhada dentro da escuridão. Só que essa promessa, ela tem que ser todos os dias evidenciada. Nós temos que buscar esse temor de Deus, para que esse sol da justiça se levante e traga cura. Porque quando o Espírito visita realmente alguém, nós agimos como bezerros novos. Não sei se você já teve o prazer de ver os bezerrinhos. Os bois velhos ficam ali pastando, mas os novos ficam pulando com tanta energia. O mundo vai presenciar a maior visitação de Deus nessa terra. Ao mesmo tempo que o diabo já está lançando os seus projetos e seus ardis malignos, eu e você desfrutaremos da presença do Espírito Santo, se houver temor no nosso coração. Se houver temor no nosso coração. Se nós buscarmos a face de Deus, com certeza, o Espírito do Senhor será derramado. Deus vai derramar prodígios, sinais e maravilhas de uma forma extraordinária. Mas é necessário que haja o temor do Senhor. Sem o temor do Espírito, sem o temor da palavra, sem o temor de Deus, não faremos muita coisa. Não faremos muita coisa. Os profetas falaram sobre o derramamento do Espírito, comparando isso às chuvas seródias e temporãs. Tiago capítulo 5, verso 1, diz assim: ouçam agora, vocês ricos, chorem, lamentem-se por causa das desgraças que virão sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo consumirá a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. Isso é tão atual, né? O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O roubo dos velhinhos e das velhinhas do INSS, Banco Master. Vocês têm vivido luxuosamente na terra, têm se entregado aos prazeres e se fartado de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. No nosso caso aqui, 8 de janeiro, né? Estou querendo fazer apologia aqui, nem política. Mas olha como isso é atual. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Isso tudo dói no nosso coração. Eu já até parei de ver algumas coisas, porque tinha dias que eu pecava, de tanta ira, de tanta revolta. Eu pedi até perdão ao Espírito Santo. Não tem um sniper bom? Sniper, assim, aqueles caras, sabe? 2 quilômetros, 3, 4, para resolver algumas paradas. Porque realmente entristece o nosso coração a injustiça. E isso é recorrente, especialmente no nosso país. Mas olha o que Tiago diz. Vejam, como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera, que nesse caso, em algumas linguagens, as chuvas seródias e as chuvas temporã. Que chuvas são essas? É uma chuva que prepara a terra. É uma chuva que vem e que molha a terra. Ela prepara a terra para receber a semente, para que essa planta cresça viçosa. E a outra chuva é uma chuva que vai fazer com que aquela planta cresça, que ela realmente tome forma e dê frutos. Oséias capítulo 6, verso 3, depois a gente volta para cá. Oséias 6, 3.
conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá e virá a nós como as chuvas do inverno e como as chuvas da primavera que regam a terra. Não sei se tem aqui James aí, onde aparece Seródias e Temporã. Tá a mesma, né? É isso. Mudou agora. E ele virá a nós como a chuva Seródia e Temporã que regam a terra. É uma chuva inicial e uma chuva final. Quando houve esse derramamento em Atos, no capítulo 2, o apóstolo Pedro se levanta e diz: irmãos, isso foi escrito por Joel. Eu até acredito que esse derramamento de Atos 2 tenha sido o derramamento das chuvas iniciais. Só que haverá um derramamento poderoso ainda das chuvas finais. E esse derramamento dessas chuvas são para os últimos dias. A chuva que vai fazer crescer as plantas e fazer com que elas deem frutos. Essas primeiras chuvas derramadas lá em Atos 2 fez com que a igreja pudesse crescer, ir por toda a terra. Foi uma diáspora, né? E isso chegou até nós. Mas as chuvas finais ainda serão derramadas. Na década de, se eu não me engano, de 60 para 70, houve um derramar poderoso nos Estados Unidos, onde os irmãos chamaram isso de chuvas seródias. O início, que é a chuva inicial. Eu particularmente não acredito. Sim, houve um derramar, mas muitos se estribaram nesse derramar do Espírito, e aí a gente tem o nascimento da igreja neopentecostal. Pastor, o que é o derramamento do Espírito nessa década, levando esse movimento chamado neopentecostalismo? O que é isso? Igrejas que nasceram, denominações, muitas denominações, muitas, as nossas comunidades, a comunidade mesmo, ela é fruto, inclusive, desse mover que chamaram de chuva seródia. Se você tiver curiosidade em pesquisar, você vai ver. Os Estados Unidos, a maioria das igrejas tradicionais, batistas, presbiterianas, as Assembleias de Deus, de dentro dessas denominações, surgiram muitas e muitas outras denominações. Vou citar o nome de uma muito conhecida, a Bethel. Então, o neopentecostalismo nasce e muitas denominações surgem ao redor do mundo. E eles batizaram isso de chuvas seródias. Eu, particularmente, acho um equívoco. Porque eu entendo que essas chuvas já foram derramadas lá em Atos 2. Levante sua mão e diga assim: eu sou fruto do Espírito. Só para você entender, quando eu estudei isso muito a fundo, há uns 25 anos atrás, a maioria aqui, quem aqui tem menos de 25 anos, levanta a mão. Menos, mais da metade. Então você não tinha nem nascido quando eu estava estudando isso. Olha só o que eu vou te dizer. Quando os nossos irmãos lá em Atos começaram a ser dizimados no primeiro século, no segundo século depois de Cristo, 200 anos depois, até o terceiro século com Constantino, o imperador romano que estatizou a religião, fundiu a religião cristã com o Estado, nascendo aí o que nós conhecemos como catolicismo apostólico romano. O diabo nunca brincou de ser diabo, não quero potencializá-lo nem diminuí-lo. Quero tornar ele no campo que ele está. Se Jesus tratou ele como príncipe do mundo, a gente não pode desmerecê-lo nem também estimá-lo demais. A Bíblia diz que Jesus já o derrotou e Jesus colocou ele, fomos nós, foi Jesus quem fez, debaixo dos nossos pés. Essa honra e essa glória é de Jesus, não é nossa, amém?
O diabo não tem medo de você e nem de mim. Ele tem medo daquilo que nós carregamos, que é o Espírito Santo que habita em nós e a palavra de Deus e o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não fosse isso, a gente era fichinha para ele. Mas ele já foi derrotado e é desprezível, segundo as Escrituras. Ao longo do tempo, essa mescla do catolicismo, né? essa helenização, que é isso, pastor? Os costumes gregos foram implantados em Roma e agora também é colocado dentro do cristianismo. Começaram a se construir catedrais. Naquela época era proibido ler a Bíblia, digamos, ela não tinha sido nem escrita, mas os escritos sagrados só eram para homens doutos, né, que estudavam, e o povo era aquele, sabe, sem cultura. E o que eles, olha como o diabo é astuto, eles começaram a dentro das catedrais criar imagens, o povo ficava impressionado, porque ainda hoje, né, com essa modernidade, a gente chega em algumas dessas catedrais e fica impressionado como, cara, os caras pintavam os anjos, né, o céu. Tu imagina naquela época que não tinha Netflix, meu irmão, o povo ficava em êxtase. Então, era uma forma de doutrinar as pessoas. E ali foi estabelecido o sistema nicolaíta, o sistema papal, onde um homem começou a mandar na eclesia, que é a igreja. E isso foi danoso, porque agora começam a implantar-se culturas helênicas, gregas dentro da igreja. A salvação por meio de compra, de indulgências, o purgatório, né? Você fica lá, de repente, dependendo do que paguem, você vai para o céu. Muita loucura. Até que houve uma reforma, só que tem detalhe. Até chegar essa reforma em Martinho Lutero, o diabo se levantou para destruir o verdadeiro evangelho. Uma perseguição desenfreada para matar cristãos genuínos. Vários e vários movimentos começaram a se levantar ao redor do mundo. O Espírito Santo nunca, essa chama que foi declarada ali, ela nunca se extinguiu, ela nunca se apagou. Sempre Deus levantava valdenses, quakers, puritanos. Deus sempre ia levantando pessoas, povos, para guardarem essa chama do Espírito. Ela nunca se extinguiu. Se você tiver a curiosidade de estudar a história dos valdenses, a história dos quakers, os puritanos como um todo, você vai ver como o Espírito Santo foi zeloso e como essas profecias, elas seguraram até o dia de hoje. Só que mesmo nesse cristianismo mesclado, que vem lá de 300 anos antes, depois de Atos, 300 anos, vem percorrendo. O diabo sempre tentou misturar. Eu ainda alcancei uma época de um derramar tão poderoso do Espírito, onde muitas vezes, sabe, a disciplina, a santidade era algo assim saudável. Era um padrão de obediência, de temor a Deus, e isso foi se diluindo com essa modernidade. E muitos falsos líderes e pastores começaram a afrouxar e permitir que o mundo começasse a, de certa forma, a entrar no corpo de Cristo. Eu acredito que do final do século XIX para o século XX, o Espírito Santo, como nunca, começou a mover. Na verdade, um pouco antes, né? A gente vai para 1700, com Charles Finney. Nós vamos ver aí a vida de Moody e de tantos outros homens que foram logo após 1902, 1904, e aí esse 1890, 1850. Vários homens de Deus começaram a serem levantados. Mas já em 1890, né, para 1900, até 1904, houveram assim derramar do Espírito de uma forma tão poderosa e tão tremenda, que eu e você, graças a esse derramar do Espírito, estamos aqui até hoje. Um grande mover de Deus em 1904, acredito que tenha sido um dos maiores
avivamentos mais contemporâneo, conhecido como avivamento da Rua Azusa. Daí surgiu a denominação que conhecemos chamada Assembleia de Deus. Logo em seguida nasce a Igreja do Evangelho Quadrangular e muitas outras denominações aí já na 1940 com a imersim por MacPherson. E aí nós vemos em 1950 para 1960 sinais, curas, milagres, Deus levantando já agora na atualidade grandes evangelistas, Jack Coy, Oral Roberts, mais recente Kenneth Hagin e tantos outros. Eu não tenho dúvida de que isso já é um mover do Espírito para o derramar das últimas chuvas. Só que o diabo não brinca de ser diabo. Paralelo a isso, vem um movimento chamado Teologia da Prosperidade. Eu acredito que essa desgraça fez mais mal à igreja do que bem. A ideia de uma igreja que iria atuar em todas as esferas e conquistar a sociedade política, artística, em suma, todas. Economia. Eu não tenho dúvida de que Deus, Ele quer agir e operar no nosso meio. Mas eu sou fruto, não é vocês, sou eu, tá? Euzinho aqui. Sou fruto de um avivamento. Na década de 80, nasci em uma denominação onde eu vi coisas que, meu Deus do céu, reuniões que varavam a madrugada. O dia que não houvesse, sabe, dança com anjo, dente de ouro, pó de ouro, visão com anjos era uma coisa tão natural e tão normal. Manifestações poderosas do Espírito. Década, estou falando de 60, 70, 80, um ano do meu nascimento em Cristo. E aí o que aconteceu? Houve uma diluição do que eu chamo de o temor do Senhor. Homens começaram a achar que eles eram o centro desse mover. Eu participei muito dessas reuniões. Grandes denominações nasceram, inclusive a nossa. As comunidades no Brasil pipocaram na década de 70 para 80. Quase todos os estados brasileiros, Deus levantou as comunidades para serem uma referência no louvor, na adoração. Houve um mover tão poderoso. Esse movimento denominado Chuva Serôdia na década de 60 para 70, ele vem para o Brasil. Os irmãos batizaram. Se você quiser pesquisar na internet, você vai encontrar isso. Mas eu particularmente não acredito que isso tenha sido a chuva seródia, da qual foi derramada lá em Joel 2, derramada não, profetizada e derramada em Atos. Se eu tivesse que definir uma chuva seródia, eu definiria Atos 2. De lá para cá, muitos outros movimentos começam a nascer, para que as chuvas temporâneas, as últimas chuvas, sejam derramadas. Agora, um preço tem que ser pago. O preço tem que ser pago. Atos capítulo 4. Olha o que eu vou dizer agora para você. Isso que eu disse, anote, é muita coisa. Atos capítulo 4, verso 29 e verso 30. O apóstolo Pedro e os discípulos estavam sendo ameaçados. Porque quando você se levanta no Espírito, quando você começa a agir no Espírito, não tem dúvida que o inimigo vai querer de todas as formas lhe paralisar. O problema é que nós nos assustamos muito rápido. Todas as vezes que houver uma resistência na minha vida e na sua vida, saiba de uma coisa: é porque Deus tem algo muito grande para derramar sobre você. E o diabo ruge e a gente às vezes fica com medo. Não. Se algo está acontecendo, se a pressão está sendo exercida, é porque algo poderoso também está sendo preparado para mim e para você. Quando Pedro estava sendo espremido, para parar de falar aquelas coisas, ele diz: Senhor, e agora, Senhor, olha para as ameaças, porque os caras deram uma peia boa, vão para casa, parem de falar nesse nome, que era o nome de Jesus, parem de pregar essas coisas,
não, vocês vão morrer. Aí, quando você está cheio do Espírito, né? Ele diz assim, e agora, pode colocar na NVI. E agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tinha muito mais coisas para falar, mas eu quero ser um pouco pontual. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse último derramar do Espírito, ele deve, quase que obrigatoriamente, vir acompanhado de sinais e milagres extraordinários através das minhas e das suas mãos. Eu posso ouvir um amém? Infelizmente, esses sinais, maravilhas e milagres hoje não são tão evidenciados. Houveram e há muitos e muitos líderes que utilizam dos sinais, dos milagres, das maravilhas para terem proveito próprio. Chamados evangelistas de cura. Eu acompanhei pessoas que vocês não acompanharam. Eu peguei o final, né, digamos assim, quase que da vida de Leonardo Ravenhill, década de 70 para 80. Eu não sei quantos aqui já leram o livro. Se não leram, saia daqui com essa lição de casa, porque tarda o pleno avivamento. Quem já leu esse livro? Quem já leu, fique de pé. Vocês têm uma tarefa. Leia esse livro, porque tarda o pleno avivamento. Se eu tivesse que dar um título a esse livro, eu daria: porque tardam as últimas chuvas do Espírito. Leiam, internalizem. Eu falo desse livro nessa igreja aqui tem mais de 20 anos ou mais. Eu estou vendo rostos aqui que estão comigo há 15, 14, por que você não leu? Aí é onde eu respondo, é por isso que muitas vezes o Espírito não vem, porque numa coisa simples você não obedece. Como é que você vai obedecer na maior? Pode assentar. Mas eu vou jogar uma outra bomba no teu colo. É por isso que muitas vezes o reino de Deus não expande. Não expande, não cresce. E aí, de certa forma, eu vou, dentro do campo teológico, te ensinar um princípio, que eu considero ele chamado o princípio da videira. Onde Jesus diz assim, ensinando os discípulos sobre o reino de Deus: eu sou a videira verdadeira, meu pai é um agricultor, e nós, vocês, ele fala dentro, vocês, somos nós, são os ramos. O pai é o agricultor, ele é a videira e nós somos os ramos. E todo ramo que dando fruto, né, todo ramo que der fruto, meu pai poda, para que dê mais fruto. E o ramo que não der fruto, meu pai corta para ser jogado fora. Se você não permitir-se ser podado para crescimento, você vive um ramo sem fruto. E é impressionante, eu tenho uma parreira, uma videira lá em casa. A primeira coisa que nós avistamos quando chegamos é aquele mundo de folhas, e agora ela está com uns cachos de uva, coisa mais linda depois de uma poda que fizemos há pouco tempo atrás. Ainda precisa fazer mais. Nunca deu fruto. A gente podou agora, deu um monte de cacho, coisa mais linda. Mas é necessário esse entendimento de uma busca pelo Espírito, porque senão nós não teremos isso aqui, ó. Aí é individual, não é só coletivo, é em casa, é jejum, é busca de Deus, é choro, é lágrimas. Deus sabe, o teu da minha oração é um, não são dois. Senhor, quando o teu Espírito virá, para que esses sinais e maravilhas aconteçam e todos saibam que tu és o Senhor. Porque até agora muitos charlatões se levantaram. Foram poucos os homens sérios que se levantaram para fazer algo dessa natureza sem cobrar, sem exigir preços absurdos, sem cobrar ingressos
sem fazer campanhas cobrando absurdos. Pelo amor de Deus, de graça recebeste, de graça dai. Não estou dizendo que você não tem a responsabilidade de ser um dizimista, um ofertante, porque senão não tem como pagar as contas. Não tem. Mas o que se faz hoje, em nome do Evangelho, é vergonhoso. Líderes, eu falo isso sem peso nenhum. Vão todos para o inferno. Pastor, vão. Porque estão literalmente roubando, estão extorquindo, estão, não é mais nem tosando as ovelhas, arrancando tudo delas. Jatos, jatinhos, mansões de milhões e milhões de dólares. Coleção de carros importados. Que evangelho miserável é esse? Esse não é o evangelho de Jesus, não é o da Bíblia. Mas eu quero voltar. Esse derramar das últimas chuvas, as chuvas de milagre, de sinais, de prodígios, de maravilhas, para mostrar que Ele ainda é o Senhor e sempre o será. A geração que vai receber isso não vai cobrar nada de ninguém. Eu posso ouvir um amém? Diga assim para o seu irmão, olhe para ele e diga, isso vai acontecer onde você mora, onde você trabalha ou estuda, com pessoas próximas a você. Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Satanás, ele conhece a Bíblia mais do que eu e você, sabia? Amanhã eu vou provar isso. Não se preocupe não. E Satanás sabe que um avivamento genuíno e verdadeiro, escute isso, que já foi profetizado por Joel, vai acontecer. É por isso que ele deturpa o Evangelho. É por isso que ele deturpa. Ele quer trazer confusão. Porque ele está deturpando esse mover legítimo. Para que Cristo não seja o centro e sim um homem. E mesmo assim ainda acontece. É impressionante. Só que como já lemos, Malaquias profetizou que isso não vai ser promovido pelo homem. Diga-se para o seu irmão, tenha certeza disso. O Senhor será exaltado. Não teremos nada a ver com isso. Só seremos instrumentos, mais nada. Essa manifestação poderosa do Espírito Santo nos últimos dias será carregada de alegria. Enquanto o mundo inteiro vai ficar debaixo dessa ação do terror, da miséria, da desgraça, eu e você vamos estar sorrindo, porque já sabemos o que aguarda o mundo, mas eu e você estaremos debaixo dessa luz do céu. Olhe para o seu irmão e diga assim, Deus vai derramar alegria sobre mim e sobre você. Os alicerces, a fundação da nossa sociedade já está ruída. Mas eu e você temos a resposta. E não podemos titubear. Um dos aspectos mais extraordinários que eu, na verdade, encaro, e digo como alguém que nasceu na década de 80 em Cristo, é que o Senhor derramou sobre a igreja dos últimos dias. E olha o que eu vou te dizer, porque isso é muito sério. Uma unção de adoração como nunca. Alguns até criticam. Alguns acham, não, mas esse tipo de acorde, esse tipo de nota, essa sequência aqui de acorde. Vamos esquecer essas porcarias. Que a gente é emotivo. Mas eu não tenho dúvida de que esse derramado Espírito está sendo encampado e está sendo, de certa forma, movido também pela restauração do louvor e adoração a Deus como nunca. Por enquanto você está louvando aqui, é gostoso, né? Tem culto aqui que a gente não quer nem que pare, a gente quer continuar adorando, cantando, pulando, amém? Mas diga assim para o seu irmão, prepare-se, porque você vai fazer isso no meio daqueles que estão em tristeza. Sim, Senhor. É para isso que Deus te levanta. É para isso que Deus vai te levantar.
Atos capítulo 6, verso 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. E olha que Estevão não era um apóstolo. Era um homem comum, um servo, um líder, mas cheio do Espírito. Fique de pé. Tem tanta coisa ainda para falar, mas por enquanto a gente fica por aqui e deixa para a próxima oportunidade. Quando o profeta disse que nós saltaríamos como bezerros fora da estrebaria, olhe para mim agora. A estrebaria é um lugar de confinamento, onde o bezerro não pode saltar, porque ali ele está confinado. Muitos de nós estamos confinados na estrebaria que Satanás tem muitas vezes colocado para nós. Ideias, pensamentos, situações que você viveu na família, com seus pais, ou até mesmo, quem sabe, com líderes abusivos, não sei. Situações que te confinaram. Tristezas, pensamentos, experiências dolorosas, seja ela em qualquer nível, emocional. Talvez experiências na área sexual que deturparam o seu caráter, e você luta hoje para ser uma pessoa santa. E isso roubou a sua fé. Isso gerou incredulidade. Isso trouxe uma ação demoníaca. De forma que o diabo muitas vezes tenta te intimidar dizendo que ele está no controle. Só que eu gosto muito do que a gente vai ler. Tiago capítulo 4, verso 7. Portanto, olha só. Primeiro, submetam-se. Aí depois, responda para você. Você se submete a Deus de verdade? Você não flerta com a pornografia, você não flerta com a imoralidade. Você tem pago um preço, eu sei que não é fácil, como homem natural também, como homem carnal. Carnal eu falo que vive na carne, lidar com pornografia, lidar com as ideias que rolam por aí, com os pensamentos. Primeiro, submetam-se a Deus. Não tem outra forma de resistir ao diabo se não houver submissão a Deus. Eu preguei hoje aqui pela manhã e disse que você tem que ser parecido com Deus. E quando você obedece à palavra de Deus, você não apenas agrada a Deus, você torna-se parecido com Deus. E quando você é parecido com Deus, o diabo nem ousa olhar para a tua cara, porque ele treme, não por causa de você, mas por causa do Espírito que habita em você, da palavra de Deus, dos anjos que ficam ao teu derredor, já com a espada aqui, ó. Se tu vier, o cacete come. Que esse aqui, essa aqui, olha o preço. Olha de quem ele é filho. Olha quem é o dono. Deu para entender? Precisamos pagar esse preço. Lógico que Deus está no controle. Mas muitos, às vezes, deixam com que Satanás ainda arrume espaço. Como lemos lá em Malaquias 4:2. Nós saltaremos, sairemos das estrebarias. Não ficaremos confinados nela. Não permitiremos que o diabo nos confine, trancafiados nas nossas emoções, confinados em sentimentos estranhos e hediondos. Quantos de nós estão vivendo, a estrebaria da pornografia, da prostituição ainda? Quantos jovens, quantas moças tão preciosas, rapazes também. E é assustador com o que eu vou dizer aqui, viu? É assustador. Ele sabe disso. Tem mais meninas agora caindo do que meninos. Eu estou impressionado com isso. Tem mais meninas cedendo para o diabo do que os rapazes. Eu estou tratando muitas questões no nosso meio. Tem mais moças
envoltas à prostituição, à promiscuidade do que rapazes. O diabo não respeita ninguém, não respeita sexo, não respeita a idade. Eu tenho lidado com questões aqui, gente, tão terrível que você nem imagina. Eu tive essa experiência alguns meses atrás, de uma irmã querida no nosso meio, responsável por uma escola, que notou 3 crianças, 9, 10, 11 anos, 12 as 3, essa média de idade. Os 3 entravam no banheiro, ela ficava observando, muitas vezes os professores não podiam entrar, mas tiveram que ir porque estava demais essa frequência das 3. Crianças de 9 anos, gente. Meninas, 3 meninas. Se beijando, se agarrando, sexo grupal. Sexo grupal. Crianças. Nós precisamos chorar por essa geração. Você carrega, e eu também, algo. Eu estava ali quando o Espírito Santo falou exatamente isso. Você sabe o que você carrega. Eu disse, sei, sim, senhor. Então não demole. Você sabe o que você carrega. Saiba, você sabe o que você carrega. Então se posicione a partir de hoje. Pague o preço que você vai pagar. Chore, lamente-se, grite. Faça qualquer coisa, mas não ceda ao pecado. Eu gosto do que eu vou falar agora. Qual pai cujo filho lhe pedindo pão, ele lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem? O Espírito Santo, ele só é dado àqueles que pedem. Conselho: não estabeleça dia nem hora, só pede. Amém? Amém? Talvez você nem receba hoje, não sei, que não depende de nós. Se vim para cá, eu estava no Espírito, Senhor, e aí? O Espírito Santo não é você que faz, sou eu, então fique quieto. Isso não tem nada a ver com você, porque a gente tem a mania de achar que é a gente. E não é, é o Espírito. A gente só é portador. Amém? Amém? Você só é portador do negócio. Mas a bênção é Ele quem manda. É Ele quem dá, não somos nós. Então, eu não só quero que você nessa noite ore para que o Espírito Santo traga de volta esse fogo, mas a coisa mais importante não é só falar em línguas hoje ou receber essa visitação, mas pede para que a partir de hoje Ele renove a sua fé. Amém? Pede para que Ele renove a sua fé. Pede para que Ele te atraia para mais perto dEle. Como nós falamos de manhã. Em submissão à palavra. Em submissão aos princípios da obediência. Que não só te trarão para perto de Deus, mas te farão ser parecido com Ele. Queridos, isso aqui foi profetizado sobre Jesus. Mas eu uso isso aqui também para mim. Isaías 61, do 1 ao 3. Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Levante sua mão. Se você puder, todos os dias, declarar isso aqui. Se isso está na minha mente, irmãos, não tem como, eu declaro, você tem que declarar isso. Eles, faz assim, fala assim para o irmão, isso é você. Eles serão chamados
carvalhos de justiça. Diz assim para o seu irmão: eu declaro, você é justiça. Você é carvalho de justiça. Plantio do Senhor. Diga assim para o seu irmão: você é lavoura de Deus, para revelar o seu esplendor ou a sua glória. É para isso que você existe. É para isso. Não negocie a sua primogenitura. Amanhã a gente vai falar muito disso. Que o diabo quer roubar isso de mim, de você. Que ele é covarde. Ele sabe que o tempo dele já era. A hora dele já chegou. A única coisa que ele pode fazer é tentar levar para um inferno, quando foi inaugurado, o máximo de pessoas possível. Só que o inferno não foi feito nem para mim, nem para você. Você carrega a presença do Espírito de Deus. Não aceite coisa menor do que isso a partir de hoje. Nós vamos agora estar orando. Nós vamos estar agora pedindo ao Espírito Santo que te preencha e que te encha da presença dele. Não se preocupe agora com nada, nem com ninguém. É você e Deus. Serão tocadas algumas canções. Conselho, você pode até cantar também, mas eu te aconselho a orar. Espírito me visita, Espírito me enche, renove a minha fé, me torna teu fogo nessa geração. Eu também vou estar orando por isso. Eu também preciso disso. Precisamos ser renovados, ser cheios da presença de Deus. Amém?